Olá, amigos. Terminou agora no Morumbi, sob um tenso frio, um jogo daqueles que tende a ser alvo de polêmica durante muitos anos. Eternamente será discutido, como aquele gol de mão do Leivinha, que não foi de mão, aquela coisa de 71, lances assim. Porque São Paulo e Palmeiras empataram por 0-0, um clássico em que o tricolor foi superior, quase sempre, construiu jogadas para fazer o gol, chegou a fazer 2 gols e foi, não digo prejudicado, porque eu vou analisar lance a lance, mas sofreu em três marcações de atuação do VAR na partida. O VAR acabou sendo a estrela inadvertida do jogo. Marcações discutíveis, mas não se pode dizer que estejam erradas. O VAR ele existe para corrigir esses erros. Para a infelicidade do São Paulo, os 3 lances que foram para o dispositivo foram contra ele. Foram decisões contrárias a ele. O árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, é um dos melhores do futebol brasileiro. É um árbitro assim, acima de qualquer suspeita. Na sua carreira não tem nenhum lance assim, que o Luiz Flávio naquele... Não, ele tem uma carreira sólida, tranquila, é um dos bons árbitros que tem. E ele foi o árbitro da partida. Com esse 0-0, quem agradece é a turma que está atrás. O Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Atlético Paranaense neste domingo no Mineirão, se ele vencer, ele vai a 31 pontos, vai encostar no Palmeiras, que foi a 32. O Palmeiras ainda está líder, vai sair da rodada líder, mas pode ter o Atlético 1 ponto atrás. Outros que agradecem também é o Fortaleza, porque se vencer o seu jogo no fim de semana contra o Ceará, ele vai a 30, também vai chegar perto. O Flamengo é um que está com 21, só que o Flamengo tem 3 jogos a menos. 3 jogos a menos. Com 21, com 29, ele pode chegar a 30 também nesses 3 jogos a menos. Ele vai ficar próximo ali também. Né? Ele vai chegar num horizonte bem alcançável de uma rodada. Assim como o Atlético Paranaense. E se ele surpreende o Galo no Mineirão? Ele já ganhou várias vezes do Galo em Belo Horizonte. O Atlético Paranaense ele iria a 26 pontos, mas com um jogo a menos. Esse jogo a menos pode levar ele a 29, também se aproximando. Então, tem a turma que está agradecendo esse resultado aí. O São Paulo vai ficar esperando o decorrer da rodada para ver se ele escapa ou não da zona de abaixamento. Estava escapando, construiu por onde, deu o azar, entre aspas, ali, de esbarrar no VAR. Né? A primeira jogada do VAR em que ele interveio na partida foi aos 25 minutos, um gol do Rigoni. Só que a imagem mostra claramente que ele estava ligeiramente à frente. Esse gol foi anulado imediatamente. O auxiliar acenou, levantou o bastão, o Luiz Flávio deu, só que o VAR apenas confirmou. Aos 35, 10 minutos depois, um lance em que o Felipe Melo saltou em vão, a bola encobriu, ele falhou. O Gustavo Gomes e o Marquinhos se enroscaram, o Marquinhos desabou no gramado e o Luiz Flávio apontou o pênalti correndo incontinente. Parecia mesmo na primeira imagem que era pênalti claríssimo. Aí o Sálvio Spínola, meu amigo Salve, com quem trabalhei na ESPN, o Salve chegou, eu não marcaria, porque não há uma ação intensa do Gustavo Gomes nesse sentido. A mão dele não alcança, assim, ele não puxa, tem uma mão ali, um contato ali, mas ele não puxa o cara. E o Marquinhos pulou, mergulhou para valorizar o lance, isso é verdade. Então o árbitro foi chamado ao VAR por causa disso, analisou, voltou e fez o sinalzinho e anulou o pênalti. Os São Paulinos reclamaram bastante, mas não é nenhum absurdo anular. Eu acho que foi bem, a marcação acertou, que não houve um pênalti. Mas tem gente que acha que houve. Também é um lance polêmico, vai ter polêmica o resto da vida aí. Aos 12 minutos do segundo tempo, outro drama que está prejudicando muito o São Paulo nesse brasileiro aí. O Marquinhos, jovem Marquinhos, que surgiu como uma solução nos últimos jogos aí, sofreu um estiramento aos 12 minutos do segundo tempo. Um estiramento, saiu com o estiramento. É o 19º jogador do São Paulo que sofre problema muscular no elenco de 38, 50%. O São Paulo fez uma aposta no título paulista, que ele não ganhava desde 2005, né, e não ganhava um título, qualquer um, desde 2012, apostou, jogou suas fichas todas ali. Está pagando alto esse preço em colocação no brasileiro e em contusões sequenciais. O número de jogadores do Departamento Médico de São Paulo está só aumentando por causa dessa aposta que ele fez. Embora o Marquinhos seja um garoto, não tem
não seja ele propriamente um caso do Campeonato Paulista, mas a maioria é, os outros são, né? E a polêmica aumentou. Teve dois lances curiosos nesse segundo tempo também, um empate em pipas. Uma pipa do Palmeiras foi tirada dentro do campo, tá? Foi retirada pelo Everton, goleiro, tal, com a ajuda de um funcionário do Morumbi, e uma pipa do São Paulo voou, mas caiu na arquibancada. 1-1 em pipas. A pipa do Palmeiras foi mais bonita, teve um percurso mais bonito, né, nesse aspecto. E aos 43 minutos, outro lance polêmico. Uma falta cobrada da direita, pelo Reinaldo. O Gustavo Gomes marcou contra de cabeça, desviou para próprias redes. Gol que daria a vitória ao São Paulo e o tiraria da zona de rebaixamento e permitiria ao Atlético dividir a liderança com o Palmeiras neste domingo, caso vença o Atlético Paranaense. Só que o Luiz Flávio foi chamado ao VAR novamente, porque o Miranda estava em posição de impedimento na jogada. O cruzamento, o Miranda estava assim. E ele saltou para tentar cabecear. Nesse salto, ele teve uma ação na jogada. Nesta ação, ele pode ter atrapalhado, sim, o Gustavo Gomes no salto. Ele participou de alguma forma, ele saltou para disputar a bola, ele estando em posição de impedimento. E se deu bem que o outro fez o gol contra. Então o árbitro anulou, olhou ali, ameaçou voltar várias vezes, ficou na dúvida, mas firmou a convicção, uma vez conversando com a turma lá de cima da salinha, que era para anular. Fez o desenho de novo, anulou. O Rigoni o ofendeu, foi expulso. O Rigoni, aos 49 minutos, o Rigoni foi expulso, o São Paulino. E o clássico ficou 0-0 num jogo que o São Paulo fez 2 gols, teve um pênalti, mas o VAR interferiu nos seus planos, interferiu no jogo, mas ele foi criado para isso. Lamentavelmente, atuou para um lado só, porque os lances foram de um lado só. Esse jogo vai ser polêmico o resto da vida. Tem gente que vai falar que houve um roubo, não houve. Houve polêmica. O VAR, ele existe também para causar polêmica, né? O Palmeiras não merecia ganhar, o São Paulo merecia a vitória, deu a infelicidade de esbarrar também no VAR nas marcações desse dispositivo criado para corrigir lances ou para aumentar a polêmica. Vamos ver o restante da rodada aí, né, meus amigos? E lembrando que pela Copa do Brasil mais cedo, o Fluminense ganhou de 3-0 do Criciúma, havia perdido por 2-1 no Sul e se classificou para as quartas de final. Gols de Manuel aos 3 minutos de jogo, Manuel zagueiro, e no segundo tempo aos 7, Gabriel Teixeira, e aos 10, o Luiz Henrique. O Manuel ainda foi expulso aos 42, mas não interferiu em nada, não. Esse jogo foi antecipado porque o Fluminense tem um jogo a pagar com o Cerro Porteño pela Libertadores, por causa da morte do filho do Arce num acidente. O segundo jogo no Maracanã foi adiado. Então o Fluminense teve que remanejar sua tabela das outras competições para disputar esse jogo com o Cerro Porteño. Ele ganhou por 2-0 em Assunção, está com a vaga bem encaminhada. Ele classifica na competição e tem a vaga encaminhada em outra e também não está mal no Brasileiro, não. É isso aí, meus amigos, fique com a gente e até a próxima.